Olá, namastê, boa noite. Bem-vindos. Iniciando o encontro, satsang. Lembrando que a gente está aqui para conversar, a gente está aqui para compartilhar, e especialmente para examinar, questionar, algo que de alguma forma faça diferença para a gente, né? Nosso encontro aqui ele é bastante sofisticado, apesar da simplicidade, né? Ele é sofisticado porque ele é voltado especialmente ao encontro de respostas? Não. Mas sim a possibilidade de obtermos novas visões e novas percepções a respeito das coisas. Então, sempre que a gente se reúne em satsang, algo dentro de nós está disposto a isso, né? Tem um ensinamento, uma frase de Sri Bhagavan que norteia boa parte das coisas que a gente faz, mas que diz muito respeito às coisas que eu faço, né? Sri Bhagavan diz o seguinte: ver é ser livre. Uma frase tão simples, né? 3 palavrinhas. Ver é ser livre. To see is to be free. Do jeito dele falar. Ver é ser livre. O que isso significa? Significa muitas coisas. Primeiro, que talvez a gente não veja as coisas, né? Todas elas, porque somos limitados por inúmeros fatores na nossa capacidade de ver. Ou seja, temos uma visão limitada, quase que míope, né? Bem limitada mesmo. Mas a gente acredita que não. A gente acredita que tem uma visão ampla. Pode até ser, né? O fato é, o significado da frase não está relacionado com a nossa capacidade de enxergar, né? Não é isso, não é disso que se trata. Mas sim que quando estamos em alguma situação, confinados, limitados, presos, e por conta disso, em algum estado de sofrimento, quer a gente perceba, quer não, né? Às vezes a gente nem percebe que tem sofrimento, né? Tão acostumados, tão habituados que estamos a estar num estado assim, que não temos nenhuma referência de que é possível estar de uma outra forma. Mas segundo Sri Bhagavan, coletivamente, como humanidade, nós nos encontramos sim, todos, em estado de sofrimento psicológico, com raríssimas exceções. Então, quando a gente investiga a própria vida, quando a gente investiga o que está acontecendo, né, se questiona, muitas vezes a própria vida nos coloca né, nos dá uma pressionada na parede, para que a gente crie
uma resposta a uma situação e a partir dela algo mude. Né? Muitas vezes a vida faz isso com a gente. Somos colocados em meio que encurralados, né? Por N circunstâncias e precisamos, por uma questão de desconforto, fazer alguma coisa para sair da situação. Né? Às vezes a gente nem sai, se acomoda, né, no desconforto mesmo e vai tocando a vida, né, que é bem comum. Mas esse é um jeito muito pobre de viver. Então, quando nos damos conta do que é de fato esse estado de sofrimento, a gente também possivelmente se dá conta, porque já tivemos algum vislumbre, ou mais de um, né, do que é estar vivendo isento do sofrimento. Estamos de tal forma acostumados a estar em sofrimento, que quando temos um vislumbre de uma possibilidade de vivermos livres, liberados do sofrimento psicológico, temos certeza que isso não vai durar muito. Né? Propriamente já cria um roteiro para nos retirar do estado. Né? Processo de sabotagem mesmo. Todos nós já passamos por isso. Né? A gente fica bem, mas fica contando os segundos, os minutos, as horas, por que não os dias, né? Não muito mais do que isso. A gente não acredita que pode viver feliz mais de uma semana. Se estivermos muito bem por mais de uma semana, algo de errado deve estar acontecendo. Alguma coisa, né? Deus deve estar armando alguma, porque não é possível que eu fique bem por tanto tempo. Deve estar vindo alguma coisa muito ruim para mim. Né? A mente cria esse tipo de raciocínio, porque não é muito comum estarmos bem por muito tempo. Estamos acostumados a viver num estado ruim, num estado de sofrimento, num estado de contração, com alguns episódios esporádicos, né, de bem-estar, quase sempre motivado por alguma coisa boa que aconteceu fora da gente. Né? Pode ser que o seu time tenha ganhado um campeonato, pode ser que você tenha, né, recebido uma herança, pode ser que, né, você tenha tido uma boa notícia, conseguiu um emprego, conseguiu um novo amor, engravidou, teve uma promoção, conseguiu fechar um negócio. Né? Esses eventos da nossa vida que são importantes, são ótimos, né? Mas que passam. E muitas vezes, né, retornamos com uma incrível velocidade ao mesmo estado anterior. Né? Quer dizer, a coisa vem, acontece, a gente fica numa boa por um curto tempo. É uma alegria condicional, né? E é uma alegria temporária. Não é de fato um bom estado, né? Um belo estado. Não. É algo que está sujeito ao vento, né? À lua e a tantos outros fatores externos. To see is to be free. Ver é ser livre. Significa que você está se colocando no caminho, ou já caminhando, há algum tempo, para ver o que você não via antes. Sabendo que você tem uma visão ainda limitada, restrita a poucas coisas. Muitas vezes com a visão e uma percepção, né? Uma coisa leva a outra, condicionada por eventos dolorosos. Então tudo aquilo que te traga ou que possa ter o potencial de fazer você olhar para coisas que você não quer ver, ou não gosta de ver, ou não quer ouvir, ou não gosta de ouvir, você evita. É quase que instintivo. Né? Nesse evitar,
as coisas ficam como estão. As coisas permanecem as mesmas. Então, a nossa liberdade significa que somos capazes de ver, inclusive, o que não gostamos de ver, né? Somos capazes de olhar para todas as coisas sem nenhum filtro, sem regras, sem um roteiro pré-determinado, sem condições. É uma visão incondicional. Olhamos para tudo que está aqui, sem rejeitá-las, sem excluí-las, sem fazer escolhas, simplesmente como uma testemunha. O ato de testemunhar é uma das mais altas formas da gente olhar, da gente ver. Porque significa que você está diante de algo e você está isento do julgamento. Você simplesmente está diante de algo que está acontecendo, que talvez esteja tocando você, mexendo com você, talvez não. Talvez esteja tocando você, mexendo com você de uma forma prazerosa. Talvez não. E o fato de você se manter diante de algo, ainda que não seja agradável de observar, né, faz com que você seja capaz de ver. E eu não estou aqui falando de coisas externas. Mas tudo bem, podem ser as coisas externas também. Mas principalmente as coisas internas, né? Tudo aquilo que a gente não gosta na gente mesmo, por instinto de sobrevivência, né? A gente evita olhar. Isso mantém a nossa visão parcial, míope, distorcida e limitada. Então, quando Sri Bhagavan diz ver é ser livre, significa que você se auto-encoraja, né? Se auto-incentiva, se mobiliza em ver tudo. Em ver tudo. E que nem quando a gente está com mais de 100 canais, né, a cabo, e com o controle remoto na mão, sempre parando só em 2 ou 3, né, apesar de ter 100 para olhar. A gente limita o que a gente está disposto a olhar, o que não está disposto a olhar, né? Não que a gente tenha que olhar para tudo, né? Tem muita coisa horrorosa mesmo, né? Não é isso. Mas às vezes é bom, né, olhar para as coisas que são diferentes das coisas que a gente está acostumado a ver e observar o tipo de julgamento que emitimos a respeito das coisas. E eu estou falando disso porque esse é um tema que está, nessas últimas 2 semanas, sendo abordado pelo nosso querido guia Umadi, em encontros semanais que ele também faz às quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 10 da noite. E são encontros para os brasileiros e os demais latino-americanos, né? Toda a América Latina. Umadi é um monge que vive num bom estado de consciência, né? E ele está se disponibilizando a ficar quase 2 horas, às quintas-feiras, 22 horas, horário de Brasília, a passar alguma coisa, né? E fica aqui o convite, porque ele é aberto a todos, né? E nessas últimas 2 semanas, o tema tem sido o julgamento, né? É o estado de julgamento. E eu estou me referindo mais ou menos à mesma coisa, de um outro jeito, né? Porque onde há julgamento não há visão. Onde há julgamento há comparação. Onde há julgamento há uma percepção muito limitada das coisas. Porque olhamos para o que está fora a partir daquilo que percebemos de nós mesmos, né? É um estado de projeção
que é um fenômeno muito importante de ser observado, né? A gente acha que está vendo as coisas, mas a gente não está vendo. A gente só está projetando, a gente só está olhando para as coisas como se elas fossem algo que nós somos. É muito difícil escapar disso, né? Ver é ser livre. Ver é ser livre. Significa que você também vai deixar de projetar, sabendo que as coisas que você está vendo são suas, em boa parte, né? Quando raramente você olha para algo ou para alguém e de fato olha para as coisas e as observa simplesmente como são, sem dizer, ah, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é bonito, isso é grande, isso é pequeno, devia ser diferente, aí já entra o julgamento, né? Então, o ato de testemunhar, que eu já mencionei, consiste nisso, nessa capacidade de olhar para as coisas em silêncio, sem acrescentar ao que você está vendo a sua opinião, né? O seu julgamento. Tanto faz se ele é positivo ou negativo. É indiferente. O fato é que você não está vendo. Você está dizendo algo a respeito de alguma coisa, porque ou aquilo te traz algum sentimento bom, ou aquilo está te trazendo, provocando algum desconforto. Quando te traz algum desconforto, você tem algo a dizer a respeito, né? É um jeito de você se liberar, ainda que temporariamente, do desconforto que você está sentindo diante daquilo que você está vendo. A gente faz isso o tempo todo, né? Estou convidando vocês ao aprofundamento da frase: ver é ser livre. 3 palavrinhas. Mais do que 3 palavras, né? É um ensinamento fundamental da Oneness, que eu trago como norte, né? Eu, quando comecei a receber Diksha, antes ainda de ser doador de Diksha, eu levei 1 ano para me tornar doador de Diksha, mas eu recebia Diksha semanalmente. E eu pedia, né? Só pedia isso, né? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver mais. Eu sei que a minha visão é limitada, eu sinto que eu preciso ver mais. Esse sempre foi meu constante pedido, né? Minha prece interna, quase como uma invocação, né? Porque a constatação de que a visão é limitada, é míope, é restrita, é condicionada, sempre me causou um desconforto muito grande. Então, para mim, sempre foi um anseio natural buscar ver, né, como uma forma de encontrar liberdade, né? Não é um processo mental, é um profundo processo de crescimento espiritual. Por isso que é a chave mais importante, eu acho, né, que Sri Bhagavan nos coloca, né? Procure ver, quer ser livre, procure olhar para as coisas que você não enxerga, procure abrir mão do seu jeito de ver as coisas. Talvez ele seja sempre o mesmo, sempre usando os mesmos filtros, sempre emitindo os mesmos julgamentos, sempre observando muito mais as coisas feias do que do que a beleza, né? Possivelmente porque é como você está dentro também, é como você está olhando para si mesmo, desconfortável consigo mesmo, com uma visão autocentrada, extremamente negativa.
Quantas vezes você pensa que você gosta de você, né? Desculpa, quantas vezes você percebe que você gosta de si mesmo? E quantas vezes você tem uma visão de autocrítica negativa, né? Você se dá conta, você está olhando assim para os outros também e deixando isso bem claro verbalmente, né? Expressando isso também. Então, ver é a chave. Né? Ver é a chave. E o que nos ajuda a ver, primeiro, é uma intenção. A gente expressa para o universo, né? Eu quero ver porque eu quero ser livre. E eu ainda me deparo com minhas próprias limitações, com as meus próprios aprisionamentos, né? Situações de constrição onde eu me encontro. E eu sei que para sair desta condição eu preciso ver o que eu não via antes, o que eu não vejo, não via até agora. Né? Satsang é para isso. Né? Esse encontro também é para nos ajudar a fazer esse movimento em busca de liberdade, em busca de liberação. O encontro, ele é um espaço para a gente conversar, né? E a gente parte de qualquer questionamento, né? A gente faz uso de qualquer questionamento como porta de acesso, como porta de entrada. Então fiquem à vontade para colocar o que vocês tiverem vontade, viu? A gente usa, todos nós na verdade, né? Somos manifestações, somos expressões da presença, né? Quando uma questão vem para você, você pode dizer, mas que bobagem, eu não vou perguntar isso. Pois é, mas veio para você, então faça a pergunta, tá bom? Porque de tudo que é colocado aqui, a gente cria um encontro. Boa noite, Bárbara Ruela. Venho trazer uma questão sobre vontade. Às vezes algumas pessoas sentem na alma que vão fazer algo, profissão, por exemplo. Para pessoas que não sentem isso, você conhece algum ensino ou conhecimento vindo da Diksha sobre como podemos encontrar essa vontade ou vocação? Olha, Bárbara, é uma coisa que, sim, né, não é uma metodologia. Né? Eu tive o privilégio de, nos anos 60, 70, faz tempo, né? Estudar numa escola que se chamava Escola Vocacional. E era uma escola do Estado, que como o próprio nome diz, né, tinha toda a estruturação do seu ensino voltada a fazer com que as pessoas encontrassem aquilo que elas sentem prazer em fazer, ou para o qual seus dons são mais, né, desenvolvidos. Tal. E daí a escola reforçava justamente isso que você tinha vontade de fazer na vida. Né? E o que eu observei, mesmo com as minhas próprias escolhas, né, é que nem sempre as coisas que a gente escolhe vem de um anseio do coração. Né? Nós temos ideias a respeito de tudo, né? Que raramente são fundamentadas na realidade e na verdade. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Né? Eu, nos anos 70, assisti um filme chamado Blow Up, um cara, né, um diretor chamado Michelangelo Antonioni. E nessa época eu fotografava
né? Eu tinha não era nem minha câmera, era uma câmera do meu pai, depois eu consegui comprar uma câmera para mim. E eu gostava de fotografar tudo que eu via, né? Coisas, né? Animais, criança, gente, coisa bonita, coisa feia. Eu simplesmente gostava de olhar para as coisas, né? E tirar fotos. Quando eu vi esse filme, o Blow Up, eu decidi que eu queria ser fotógrafo. Não mais só porque eu gostava de fotografar, mas sim porque eu queria ter a vida do personagem, né? Eu me encantei, né, nos anos 70, no início dos anos 70, né, com toda a maluquice dele, toda a irreverência dele, e eu falei assim, nossa, né, é possível, né, ser fotógrafo e viver essa vida louca, né, e, e fazer o que eu gosto de fazer. E eu acabei me tornando mais adiante fotógrafo mesmo, né, e trabalhei por quase 30 anos com fotografia. Trabalhei com fotografia publicitária, trabalhei com fotografia editorial, fiz todo tipo de revista, né? Mas eu, eu não tive, né? Eu não tive nisso uma realização que eu esperava que eu viesse a ter quando eu assisti o Blow Up, né? Então a vida me deu uma lição muito interessante com relação a isso, né? Primeiro que eu pudesse observar quais são as minhas opiniões a respeito das coisas legais que eu acho que os outros estão fazendo e que eu quero fazer também, né? Isso, isso criou uma distorção, né? Porque eu achava que eu seria feliz e realizado na minha vida se eu fosse fazer as coisas que eu acho legal que um outro cara faz ou que outras pessoas fazem, né? Quando eu mesmo fui viver, né, a profissão, eu me dei conta de que eu tinha criado uma ilusão para mim mesmo, né, que a realidade era outra, né, muito diferente, né, e eu só fui encontrar algo que eu gosto de fazer no sentido vocacional muito mais para frente, né. Na verdade, foi quando eu comecei a trabalhar com gente, né, me tornei terapeuta, comecei a atender pessoas, comecei a compartilhar minhas experiências pessoais e as pessoas estavam ficando bem com isso, né? Eu estava ajudando pessoas verdadeiramente, porque elas estavam vivendo melhor do que viviam antes, depois de fazer alguma coisa, algum tipo de trabalho comigo, né? Como eu já tinha uma boa bagagem pessoal, eu vi que isso me dava uma satisfação enorme, né? Como dá até hoje, né? Então, essa coisa de encontrar vocação, ela às vezes ela é um pouco fantasiosa, né? A gente acredita em certas carreiras, a gente acredita em sucesso, a gente acredita que existe a tal da realização pessoal, né? O que é a realização pessoal, né? O que é isso, né? O que você acredita que seja, né? Você vai fazer alguma coisa, vai ganhar bastante dinheiro para depois poder fazer as coisas que você quer fazer? Meio estranho, né? Mas muita gente faz isso, né? Não, vou me dedicar aí 30 anos, né, a viver, né, num mundo insano para me capitalizar e me aposentar, né, daqui a 30, 40 anos, e daí então eu vou viajar, vou curtir a vida, vou fazer as coisas que eu gosto, né? Se você estiver vivo ainda assim, né? Nisso você perdeu muito tempo. Então, a tal da vocação, ela precisa ser de fato muito bem examinada, né? Porque a gente, de certa forma, tem que se desenvencilhar das fantasias que a gente tem com relação a todas as coisas que os outros fazem que a gente gostaria de estar fazendo também, né? De repente te atrai a medicina, de repente te atrai o trabalho de atriz, de repente te atrai o trabalho de bailarina, né? De repente te atrai né, o trabalho de músico, de cantora, ou, né, de trabalhar numa instituição financeira, ou fazer arquitetura, né? Todas as profissões são lindas, né? Desde que você, de fato, esteja se sentindo bem, verdadeiramente se sentindo bem, não só pelo que você está fazendo, mas
independentemente do que você está fazendo. Então esse é o ponto que eu quero chegar, né? O que nos traz realização e satisfação na atividade, né, não é só a questão da vocação, né? Antes de você exercitar os teus dons, as suas qualidades, né, as coisas que você, né, tem mais prazer em fazer, é importante que você esteja bem fazendo qualquer coisa. Esse é o ensinamento que eu tive, né? Se eu puder ser feliz fazendo coisas para as quais eu não achava, né, que eu tinha nascido, né? Mas se eu puder estar bem fazendo qualquer coisa, né, aí sim, no momento que eu estiver exercendo aquilo que mais me dá prazer, né, eu vou ser feliz fazendo isso, né? Então, eu só estou colocando uma outra ordem nas coisas, né? Você não, ou seja, você não vai ser feliz realizando aquilo para o que você tem vocação. Esse não é o ponto. O ponto é, fique bem, se sinta livre a fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, com qualquer tipo de pessoa, qualquer atividade. Nesse estar feliz, você vai encontrar a sua vocação, né? Porque a sua própria natureza vai encontrar um caminho para você exteriorizar aquilo que no seu coração se manifesta, né, de uma forma bonita. Aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Qualquer atividade que você venha a fazer, quando você está bem, você vai estar bem, né? Vai estar feliz e vai estar ajudando mais pessoas a encontrarem o seu propósito também. Então, é importante a gente né, se desfazer, né? Eu sei que não é fácil, né, das fantasias que a gente tem com relação às atividades, achando que o dia que eu, né, for fazer isso, o dia que eu me formar, o dia que eu conseguir ter sucesso nisso, naquilo outro, né, eu vou, nesse dia, né, daqui a 20, 30 anos, eu vou, né, depois que eu ganhar meu primeiro milhão, né, eu vou ser uma pessoa realizada, vou ser uma pessoa que vou me sentir livre para, né, não. Essa liberdade, que é o tema que eu já abordei logo de cara aqui hoje, né, ela tem que ser encontrada imediatamente, né, a gente tem que ser livre hoje, né, e ser feliz com o que a gente é e com o que a gente tem hoje. E aí você direciona a sua vida, né, para expandir esse estado no qual você já vive. Então, o que eu estou, resumidamente, né, o que eu estou apontando é, primeiro, se realize fazendo qualquer coisa. Daí, o que quer que você venha fazer, você vai ser feliz, né? E nesse estado você sempre vai encontrar com mais facilidade o que te, né, o que preenche o teu coração, o que te traz mais alegria, né? E essa alegria, esse bem-estar, ele é contagiante. Esse bom estado, ele é contagiante, né? E aí as coisas voltam para você. Quando eu digo contagiante, é porque o seu estado impacta as pessoas com quem você se relaciona. E quando você está bem e impacta pessoas, o estado delas volta para você também, né? Você deixa as pessoas bem com quem você é e você recebe de volta o que você está dando para elas, só por estar bem. Então é importante a gente se cuidar, né? Identificar aquilo que não nos deixa bem e trabalhar nisso, né? Fazer um profundo trabalho, né, de investigação, de crescimento pessoal, de crescimento espiritual e depois pensar no que fazer, né? Porque não precisa nem pensar, as coisas você acaba atraindo, né, pessoas, situações e atividades que são harmônicas com o bom estado que você se encontra. Espero que faça sentido para você, tá bom, Bárbara? Oi, Joane Mittermeier. Ser livre significa ter escolhas
distintas a partir do reconhecimento dos padrões, e se observarmos, devemos ficar com o que é, já que tentamos modificar algo, será na maioria das vezes a partir do mesmo modus operandi que estamos acostumados? Joane, ser livre significa que você não tem que fazer escolhas, tá? Sempre que você tem que fazer escolhas, você não está livre, nem para fazer escolhas. Parece contraditório, mas não é, né? Escolhas têm, né, pela sua própria definição, no sentido da ação, a exclusão, né? Tudo que leva você a fazer uma escolha inclui a rejeição de outras coisas, né? E nesse rejeitar, você continua presa nos seus padrões, né? Não sei se é isso dessa forma que você tá colocando, mas os padrões, eles vão sempre persistir atuando no sentido de manter você repetindo algo, né? Por isso que é um padrão, né? Porque você tenta sair de algo e não consegue. Aquilo volta, a vida te traz de volta, traz pessoas de volta, traz situações de volta. Isso que significa padrão, né? E o padrão, ele é um reflexo de como você se encontra internamente, né? As coisas voltam para serem vivenciadas novamente, porque é como se tivesse uma lição que não tivesse sido aprendida, né? O nosso ciclo kármico, ele é um padrão, é um tipo de padrão, né? As coisas voltam a acontecer com a gente porque nós as trazemos de volta para nós, né? Não é que acontece aleatoriamente. O próprio padrão, ele é uma manifestação repetitiva de algo que foi feito, por que não, também baseado em escolhas. É um pouco difícil a gente olhar para isso sem entrar em raciocínios mentais, né? Que é o que eu já estou quase começando a fazer. Estou tendo cuidado de não entrar nisso, né? Porque é fácil, né? Então, o reconhecimento dos padrões, se você puder observar, né, que é o que você está dizendo aqui, né, reconhecer os padrões, já é um passo enorme no sentido da liberdade, né? Normalmente os padrões nos mantêm fazendo coisas, ou coisas acontecem, né, de uma forma repetitiva, sem que a gente observe, né? Quando você vê, você já está de novo vivendo a mesma coisa, né? Pode ter trocado o cenário, pode ter trocado a pessoa, mas algo continua vindo, né? Então, quando você observa, né, que você está vivendo um padrão, isso já é um passo tão grande, né? Significa já um meio caminho andado de liberação do padrão, né? Aí a sequência, né, a forma de dar continuidade é observar o padrão com muito carinho, né? Porque normalmente quando a gente identifica um padrão, a gente quer se livrar dele o mais rápido possível, né? E a gente só observa um padrão porque ele está nos incomodando, né? Certas pessoas, né? Sempre o mesmo tipo de gente, sempre o mesmo tipo de situação que te traz algum tipo de desconforto, né? Porque quando as coisas não te trazem desconforto, você nem mesmo chama de padrão, né? Aí é outra coisa, né? Não é mais um padrão. Você só observa ou reconhece que você está vivendo num padrão, ou porque você mesma está fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, né? Ou trazendo para si mesma as coisas sempre do mesmo jeito. E vai chegando uma hora que isso, com certeza, é desesperador, né? Quando chega esse momento em que algo é desesperador, aí é o ponto legal, né? Porque aí você vai, de fato, querer, né, ir além do apenas reconhecer o padrão, né? Mas sim fazer alguma coisa a respeito para, né, liberar, para se libertar, né, de algo que está fazendo com que o padrão se mantenha presente na sua vida. Eu sei que não é exatamente isso que você está perguntando, mas é a resposta que eu estou conseguindo dar para você, né?
Mas estamos falando de padrão. E você também coloca a questão do ficar com o que é, né? A partir do mesmo modus operandi. Então, ficar com o que é ou ficar com o que há ainda é um desafio para a gente também, né? A gente não fica. Então, o ficar com o que é não é conformismo, não é essa falsa aceitação, né? E também não é resignação. O ficar com o que é ou ficar com o que há é outra coisa, né? É um estado ao qual eu me referi hoje no início do encontro, né? Quando eu falei a respeito da nossa capacidade de estarmos testemunhando as coisas isentos do julgamento. Parece fácil, mas não é, né? Porque a gente julga o tempo todo. Nós estamos nesse estado julgamentoso, como, né? No inglês eles usam uma palavra aí, né? Que mal traduzida fica assim, né? É um estado. Você está o tempo todo julgando, né? Mesmo quando você acha que não, você está emitindo julgamentos, você está fazendo comparações, você está se colocando diante, né, das situações ou das pessoas, né, de um jeito ou de outro. Sempre, isso é julgamento, né? É um estado. E nesse estado a gente não fica com o que há, né? A gente simplesmente acha que está ok, né? Tudo bem, mas não está ok, não está tudo bem, né? Senão a gente não precisaria nem mesmo afirmar isso. Se a gente está dizendo está tudo bem, está tudo ok, internamente tem um não, que está nos levando a fazer essa afirmação. É um jogo bem sutil que a gente faz, né, com a gente mesmo, né? Não, está tudo ótimo, está tudo bem. Pois é, não está, né? Se estivesse, você não estaria dizendo isso, né? Nem mesmo quando alguém está te perguntando. Então, tudo isso é muito ardiloso, né? São artimanhas da mente. O ficar com o que há, ele é um estado de absoluto viver e experienciar o momento presente, independente dele estar te trazendo prazer, independentemente dele estar te trazendo dor. Você está com prazer, igualmente você está com a dor, sem precisar fazer escolha, obviamente, para prolongar o prazer e se liberar da dor, né? Quase sempre as nossas escolhas estão apontando para isso, né? Eu estou buscando o prazer porque eu não quero mais sentir tanta dor como eu já senti e ainda sinto hoje, né? Então, uma forma de eu compensar o mal-estar que eu vivo é buscar o prazer, né? Esse é um jeito, né, que a gente funciona. Praticamente o tempo todo estamos fazendo algum tipo de escolha, é por isso que eu estou dizendo isso, né? Achando que eu estou ficando com o que há. Eu não estou ficando com o que há, eu estou fazendo escolhas, né? De alguma forma eu quero viver outra coisa diferente disso que eu estou vivendo, porque eu estou desconfortável. Se eu estiver de fato confortável, eu não preciso fazer escolhas. Aí sim, de fato, eu simplesmente fico com o que há, né? Sem precisar fazer um movimento para chegar a algum outro lugar ou alguma outra coisa. A gente faz uma espécie de jogo, né, com palavras e com ideias a respeito das coisas. O tempo todo, né? O tempo todo. Faz sentido para você? Oi, Tiago. Andy Luiz. Setu, você tem conhecimento sobre o uso de medicações psicotrópicas e sua influência no nosso caminho espiritual?
Tiago, eu conheci e conheço pessoas, né, que fazem uso de certa substância, sim, né, porque algo no sistema delas está fora do equilíbrio, né, e os medicamentos vêm como um último e único recurso da pessoa encontrar algum tipo de equilíbrio emocional e mental, né. Agora, cada pessoa é única, né, e eu encontrei muita gente já, né, pessoas com dificuldades, né, tomando medicamento tarja preta, de uso contínuo, né, sabendo que o dia que não toma a casa cai, né, e uma vez nossa, fazia quase 10 anos atrás, eu fui para a Índia, para a One University, para fazer um curso lá, acho que foi a segunda ou terceira vez que eu fui para lá, e, e no grupo que também estava indo, de brasileiros, tinha um rapaz que era dependente, né, ele estava indo para a One, estava indo em busca do seu despertar, da sua iluminação, do seu crescimento espiritual. E para ele, o fato de ele estar tomando um medicamento por receita médica, né, psiquiátrica, tudo mais, ele queria se livrar. Né, ele queria poder viver sem a dependência química, sem a dependência emocional, sem a dependência de qualquer tipo, desse tipo de medicamento. Né. Então ele fez todo um movimento né, foi buscar meditação, foi buscar diksha, foi buscar né, os demais processos que são oferecidos lá na Índia, na busca né, de se libertar, né, do sofrimento que esses medicamentos estavam, que tem efeito colateral, né? Então, eu acho que isso tudo, Luiz, é também busca e crescimento espiritual, né? Então, o fato de você ter necessidade de tomar um medicamento para se manter no eixo não impede você de estar crescendo espiritualmente, né? Eu não vejo nenhum problema com isso, né? E eu acho, né, quantas vezes, né, já fui procurado por pessoas que queriam né, se livrar de coisas, né, desde drogas, né, até medicamentos psiquiátricos, etc. E eu acho que sou muito cauteloso, né, de apresentar soluções mágicas, né, achando que, né, encorajando a pessoa a fazer alguma coisa para então ficar livre do medicamento. Né. Eu nunca dei suporte a esse tipo de coisa. Né. Primeiro porque eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, né, não tenho conhecimento, que é o que tua pergunta coloca, se eu tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento. Eu tenho vivências, né, com pessoas que gostariam de não estar tomando nada, né, e acham que, eventualmente, né, fazendo alguma prática espiritual, posso encontrar, né, uma possibilidade de viver isentos do medicamento, né, como se fosse uma cura. E sim, é possível, acontece. Também já vi acontecer, né? Já vi acontecer, mas é uma coisa tão individual, é tão particular, depende de cada um, né? Que para mim dar uma resposta aqui que sirva para todos seria irresponsabilidade total, né? E eu não faria isso. Então, eu acho que o fato de você, ou alguém que você conheça, né, tá tomando alguma coisa, não a impede de forma alguma, a crescer, né, e se desenvolver espiritualmente. Porque é uma condição ligada ao corpo, né? E o corpo é sim parte da nossa caminhada espiritual, né? Mas quando a gente tem alguma dificuldade com o nosso corpo, isso não necessariamente é o impeditivo, né, para que a gente cresça na vida. Muito pelo contrário, muitas vezes o fato de a gente estar lidando com o que quer que seja, né, de dificuldade física, mental, emocional, psicológica, o que seja, vai nos dar um
um impulso para crescer como ser humano, né? Porque crescimento espiritual, Luiz, é você crescer como gente, né? É você se tornar uma pessoa mais feliz. Você viver, como eu estava mencionando aqui hoje, num bom estado sempre, né? O que inclui estar triste, estar feliz, né? Mas você está vivendo no bom estado, né? Você não está brigando, você não está, né? Tá isento do estado de conflito, né? Viver no bom estado é estar isento do estado de conflito. Então, o fato de alguém estar, né, passando por alguma dificuldade com algum aspecto, né, do seu sistema, do seu corpo, de forma alguma é um impedimento para que ela cresça espiritualmente. Às vezes, pelo contrário, justamente, né, é onde ela vai ter uma oportunidade, né, de dar um salto na sua vida de crescimento em todos os aspectos. Então, essa é a minha opinião, né? É assim que é baseada nas experiências que eu testemunhei com pessoas com as quais eu trabalhei ou pessoas que eu conheci, né? Também vi muitas pessoas né, sucumbirem, né, justamente pela falta de crescimento espiritual, né? Então a pessoa vai para uma clínica, se interna, fica lá e não sai mais, né? Conheço gente que está passando por isso, né? Tá lá, né? Tá lá. E não tem nenhuma compreensão de que ela seja um ser espiritual, né? De que a vida está trazendo a ela algumas coisas a serem superadas ou serem abertas, né? O que inclui autoaceitação, como eu estava mencionando aqui, né? Nós julgamos os outros a partir do julgamento que fazemos a nós mesmos. Então, a pessoa que tem algum tipo de dependência química, ela tem um julgamento a respeito de si mesma, com relação à condição na qual ela vive, que não é positivo, né? Então, esse já é o primeiro passo, né? Fazer algo a respeito né, de se liberar desse auto-julgamento, né? Começa por aí, né? Pelas pequenas sacadas, né? Depois a coisa vai para outras áreas, né? Tá bom, Luiz? Tiago Luiz. Davi Eleison. Sou doador de Diksha, mas às vezes não sinto energia em mim igual quando fiz o treinamento. É possível essa energia se afastar de mim? Toda semana busco aplicar e receber também. Olha, Davi, sentir, eu já respondi isso aqui mais de uma vez nos encontros aqui, né? Sentir a energia não é exatamente algo que precisa acontecer, viu? Então, os efeitos, vamos dizer assim, né, da Diksha, nem sempre eles são associados a percepções físicas, né? Não é exatamente algo que você sinta. O que você vai sentir, de fato, eu vivo lembrando isso, falei isso ontem, né, nos encontros que a gente tem aqui em São Paulo, não é aqui na agora que você vai sentir que a Diksha está fazendo uma coisa com você, né? Você está aqui, está recebendo a Diksha, está ouvindo uma música legal, está com um monte de gente legal do seu lado, né? Está num ambiente agradável, está relaxante, ouvindo boa música, recebendo Diksha de um monte de gente, né? Tudo muito gostoso, tudo muito legal. Mas o ponto não é aqui, né? Não é o momento que você está recebendo Diksha. O ponto é amanhã, né? No dia seguinte, quando você, né, acordar, sair da cama, né, e fazer o que você faz, né? Estudar, trabalhar, o que seja, né? É aí que você vai sentir como é que a vida está agindo, como é que as coisas estão respondendo a você. Esse é o ponto, né?
Então, sentir ou deixar de sentir alguma coisa na hora de você dar Diksha, tanto faz. Pode ser que um dia você, né, sinta mais, esteja mais sensível, né, se alimentou de uma forma mais leve, né, a lua está não sei de que jeito, então parece que você está mais perceptível, né, você aproxima suas mãos da cabeça da pessoa e você sente uma vibração, sente um calor, ou sente algum tipo de resposta, ou se sente, né, tomado por uma energia, por uma frequência, por né, uma visão de luzes, ou o que seja. Né? Isso tudo não faz a menor diferença se no dia seguinte você não acordar diferente do que você acordou hoje. E se no dia seguinte você não se comportar de um jeito melhor, né, no sentido de estar causando menos problemas, né, criando menos, né, menos encrenca, brigando menos consigo mesmo, com as coisas e com as pessoas. Ontem foi o dia, ontem, ainda antes da sessão de Diksha, né, ontem, segunda-feira, foi um dia assim para mim. Foi um dia incrível, porque todas as pessoas com quem eu falei, né, lidando com todo tipo de situação logo cedo, né, eu já tive uma situação, me acordaram aqui às 5h30 da manhã, né, eu não sou de acordar tão cedo, né, e, enfim, vieram entregar uma coisa aqui na minha casa e, enfim, me chamaram, me acordaram para mim receber o entregador no caminhão que estava esperando. Eu falei, porra, mas 5h30 da manhã, né, isso é hora de entregar alguma coisa aqui em casa, né. Então meu dia começou assim. Aí eu, né, botei uma roupa qualquer, assim, desci com sono, meio indignado, né, de ter acordado aquela hora, e fui falar com o caminhoneiro e o ajudante dele que ia descarregar o caminhão. Né? E os dois estavam num ótimo humor. Né? Eu falei, cara, isso é hora de você tocar uma campainha, né, me chamar por um interfone para fazer uma entrega. Eu falei assim, mas me chamaram também às 4 da manhã e eu enchi o caminhão e eu estou fazendo as entregas e, né, por isso que eu já estou aqui, me desculpa aqui, mas eu preciso entregar, né? Mas o cara, ele estava tão feliz por estar podendo estar fazendo as entregas que ele estava fazendo, que eu fui contaminado né, pelo bom estado do motorista, né, e do ajudante dele. Eles tinham mais um monte de entregas para fazer, eles estavam muito felizes por estarem trabalhando. Né. Aí todo aquele meu mau humor matinal foi embora. Né. Eu até voltei para a cama e dormi mais um pouco, mas eu nem estava mais com sono, eu fiquei só pensando, puxa, que interessante, né? E assim seguiu todo o meu dia. Todas as situações, né, todas elas, sem nenhuma exceção, eu fui observando, fui fazer uma compra, fui no mercado, fui fazer uma coisa, fui fazer outra, fui no banco, fui fazer muitas coisas, inclusive, né, preparar a sessão de Diksha, e, enfim, eu só parei de fazer alguma coisa por volta da meia-noite. Então, esse tempo todo, ontem, no dia de ontem, eu fiquei atento ao como que a vida está respondendo ao estado que eu estou. Né? Porque é interessante. Né? Não que eu tivesse me sentindo especialmente diferente, nada, né? Mas eu pude observar que foi um dia onde as pessoas estavam me tratando muito bem, resolvendo todas as coisas com muita leveza. Né? Eu falei, olha, que interessante, né? Que legal, que legal. Né? Sentir que a vida está leve, sem que eu tenha feito nada para conquistar essa leveza. Simplesmente aí, né, fui lidando com as situações do dia e nem todas eram exatamente agradáveis e positivas. Mas as pessoas estavam todas muito bem. Né? Do nada, simplesmente estavam bem, me tratando bem e sendo, né, bem tratadas por mim também, obviamente. Então, para mim, David, ou Davi, isso que é Diksha, sabe? Essa interação, né, com as situações cotidianas, com as pessoas que são difíceis, com os problemas que aparecem, e daí vem a solução. Né? O problema vem, num certo momento
você tem que se posicionar diante de uma situação, e aí a solução vem, e aquilo fica legal, e as pessoas ficam bem, e você fica bem porque elas estão bem, aí surge uma nova situação, e uma coisa vai abrindo o outro, uma coisa vai levando a outra. Eu atribuo tudo isso à Diksha, né? Para mim, a Diksha é isso, é esse estado em que eu respondo e as situações respondem a mim, né? Tem essa interação, né? De um jeito melhor do que estava antes, né? Então, as sensações da Diksha, para mim, elas são irrelevantes. Tem dia que eu sinto, tem dia que eu não sinto, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou mais bem disposto, tem dia que eu estou com mais, né, dificuldades com uma série de pessoas que vêm e trazem seus problemas, e tem dia que não, que está tudo mais fácil, um monte de gente colaborando, um monte de gente feliz também. Cada dia é um, né? Então, a Diksha, ela permeia tudo isso. Não é uma coisa estanque, não é uma coisa fixa, é uma coisa dinâmica. E eu reconheço isso e agradeço o privilégio de ser um doador de Diksha, né? E está sempre sendo tão bem acompanhado pela energia. Tá bom, Dan? Eu vi que a sua pergunta continua, mas eu acho que a continuação da sua pergunta tem algo que eu posso fazer para potencializar cada vez mais essa energia. Eu acho que está respondido, né? Continua simplesmente recebendo e se deixando, né, banhar. Eu vou me preparar para OM, né? Já passei 5 minutos aqui da minha hora. Daqui a 10 minutos a gente se reencontra. Receba One's Meditation e relaxe. Namastê, gratidão pela presença. Até daqui a pouco.